Eu entendo que tanto dá para a gente compreender a área emocional como sentimentos, emoções, como o que a palavra chama de alma. A nossa alma contém os nossos sentimentos, contém as nossas emoções, e a resposta é sim. Deus, Ele se preocupa com as nossas emoções. Deus, Ele se importa com os nossos sentimentos. Deus se importa com o que está dentro do nosso coração. Deus quer fazer com que a nossa alma se torne uma alma leve e que possa de verdade produzir os frutos que Ele deseja para todos nós, E o texto que eu separei para a gente compartilhar hoje está lá em Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 55. Eu fiz a projeção aí, quem quiser acompanhar no seu smartphone ou na sua Bíblia de papel mesmo, ou aqui na tela, você vai acompanhar de qualquer jeito, tá bom? Então eu vou iniciar a leitura aqui em Lucas capítulo 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria ele elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Deus bondoso, quero te pedir, Pai, para que essa porção da Tua palavra faça morada no nosso coração, que nos transforme, que haja realmente mudança de atitude, de postura, diante daquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu já respondi minha pergunta, Deus se importa com as nossas emoções? Deus se importa com os nossos sentimentos, com a nossa área emocional? Ou Deus, Ele é aquele Deus que está alheio a essa questão, a nossa dor, ao medo, à alegria, à raiva? Ou realmente Deus, Ele se importa com isso? E eu já respondi, eu entendo plenamente que Deus, Ele está muito preocupado com isso. Ainda mais, Deus, Ele envia Jesus, o Espírito, o seu Espírito em Jesus, e o próprio Cristo sendo o próprio Deus, para nos ensinar como lidar com essa questão chamada emoção. Claro que Ele veio para nos dar vida eterna. A gente sabe disso. Jesus veio para nos tirar da morte eterna e nos dar essa vida eterna, que mesmo quando essa vida se acaba, a gente tem essa esperança e a confiança de que Deus nos levará para esse lugar especial, chamado vida eterna, como a gente chama. Mas essa vida eterna, ela tem um efeito prático hoje nas nossas vidas. Nós, cristãos, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, recebem de pacote a vida eterna e um tutorial de Jesus sobre como viver em paz e harmonia aqui com as pessoas com quem a gente convive, E aí surge aquela tríade da paz, que eu sempre falo aqui, que para a gente ter paz de verdade, a gente tem que ter paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. São três coisas. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, assim como existe manhã, tarde e noite, nós temos também essa tríade da paz, que é paz com Deus, comigo e com o próximo. Quando a gente compreende isso, compreende o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, que também são três elementos, Quando a gente entende isso, a gente alcançou a paz que Deus deseja de nós. Então essa tríade da paz, a gente pode dar um significado para ela como sendo um equilíbrio para a nossa vida. Nós estamos equilibrados como seres humanos, ou seja, temos uma vida equilibrada quando nós entendemos que precisamos buscar essa tríade da paz. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos preencha de uma forma, para que essa paz inunde no nosso ser e nós nos tornemos pessoas equilibradas, pessoas que se dão bem com Deus, pessoas que se dão bem consigo mesmas e pessoas que se dão bem com as pessoas com quem convivem.
E aí entram amigos e inimigos. Entram pessoas que a gente gosta e pessoas que a gente não gosta. Entra aquele chefe legal e aquele chefe chato. Entra o marido e a esposa, os filhos, né? Várias pessoas com quem a gente convive. Então, o ser humano, a gente também chegou à conclusão aqui, que ele não é uma ilha em si. Ele convive com pessoas, a coletividade faz parte, é uma necessidade natural nossa, conviver com pessoas. E gente só começa a ser tratado como gente quando convive com gente. Se você convive com animais, você vai ser muito parecido com os bichos, né? Mas se a gente parecer gente, para a gente ser humano, a gente precisa de um outro humano para nos mostrar que a gente é humano ou não. Né? Nossa humanidade, inclusive, o reflexo da humanidade está na vida do outro com quem a gente convive. Jesus veio nos mostrar tudo isso. Então a paz que Cristo nos prometeu, que não nos daria como o mundo dá, mas Ele daria de uma forma especial, é justamente esse equilíbrio, onde nós entendemos as áreas da nossa vida, entendendo isso, a gente tenta preencher cada área com o equilíbrio necessário que o Espírito Santo pode nos dar. São 3 áreas também que a gente tem na nossa vida. Tudo é 3, né? É manhã, tarde e noite, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é paz com Deus, comigo, com o próximo, e eu tenho um corpo, alma e espírito. Embora a gente chegue à conclusão de que essa parte espírito não seja exatamente uma entidade espiritual que cada um de nós tem, nós não temos. Nós temos alma, individualmente, nós não temos um espírito, tá? Não tem o espírito Daniel, não tem o espírito Carlos, nós temos a alma, nós como complemento, né? Como completude do ser humano. Mas existe uma área espiritual na nossa vida, que eu prefiro chamar de espiritualidade, que ou ela está preenchida ou ela está vazia, né? E nós, quando nascemos, a gente já nasce com essa carência espiritual e a gente precisa preencher essa área também. Só vocês terem uma ideia, fisicamente falando, né, para manter esse corpinho lindo, maravilhoso meu, né, eu tive que chegar à conclusão de que eu precisava trabalhar algumas áreas da minha vida, fisicamente, fisiologicamente falando. Tive que mudar minha dieta. Eu gostava de comer tudo delicioso, maravilhoso e em grandes quantidades, né? Porque comer é bom, fale sério. Comer é muito legal. Só que existe um limite. As pessoas dizem, olha, cara, tá chegando nos 40 anos já, né? Depois dos 40, para emagrecer é difícil. Então, toma cuidado, presta atenção. Então, além de eu cuidar da minha alimentação, eu também tenho que ter uma outra área na minha parte física que se chama atividade física, que parece um palavrão para mim. A pessoa diz, você tem que fazer uma atividade física. Eu disse, me respeite, rapaz. Você me respeite, que essa palavra aí não é para mim, né? Eu tento evitar isso. Mas eu sei que a verdade é ali mesmo. As pessoas precisam também desenvolver uma atividade física. Imagina uma criança que não desenvolve seu físico, né? Fica uma criança bem atrofiada. Ela pode até desenvolver alguma coisa, mas ela não está bem, fisicamente falando. E uma série de outras coisas. Uma outra questão cerebral também, nosso desenvolvimento cerebral, o nosso intelecto, né? As habilidades que a gente tem, como jogar xadrez, como jogar um outro tipo de esporte, ou ler rapidamente um texto. Tudo isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo. Tudo isso são exercícios, né, que a gente faz com o nosso físico, mente. Aí entra a área fisiológica mesmo, para a gente desenvolver essa outra área na nossa vida, que chama corpo. Ok? A nossa sexualidade também está aí no corpo. Demanda sexual. Chega uma hora na vida da pessoa, né, já ali para a adolescência, que os hormônios estão ali à flor da pele. Então essa área sexual também demanda na nossa vida. É o nosso corpo pedindo para ser trabalhado também nessa área. Então existe essa área na nossa vida. Nós temos um corpo que nos demanda, que tem carências, que tem necessidades, que precisam ser supridas de uma forma equilibrada. Assim como também temos uma outra área na nossa vida que chama emoção, sentimento. É a nossa alma, né? Tem corpo, alma. A alma detém os sentimentos, detém o nosso caráter. A alma detém a nossa personalidade. A alma detém as nossas emoções. Quando a gente é criança, a gente não tem caráter.
né? Quando é pequenininho, bebezinho, a gente não tem caráter, não tem personalidade ainda formada. A gente não tem os sentimentos muito bem estabelecidos, mas a gente tem emoções. Bebezinho já nasce com emoções, né? Criança, assim que ela aprende o que é bom, né, Kézia? Criança desde pequenininho aprende o que é bom. Já sabe o que é um banhozinho quente, né? Já sabe o que é uma papinha gostosa, né? Tira isso dela às vezes, né? Um lazer, uma coisa, aí vem a indignação, a revolta, é uma emoção. Vem o prazer, né? Por ser o afeto que vem do pai, o carinho da mãe, ela se sente bem, ela está ali saciada, está feliz, né? São emoções que vão sendo colocadas dentro da vida dela. À medida que essas emoções vão se repetindo, vão formando os sentimentos. E à medida que esses sentimentos vão sendo repetidos, vão se formando a nossa personalidade e o nosso caráter. E esse complexo de experiências que a gente vive durante a nossa vida é o que a gente chama de alma, é o que a gente chama de integridade dos sentimentos e a emocionalidade humana. É a nossa alma, né? E a Bíblia fala sobre isso. Curioso é isso, né? Que a Bíblia fala sobre isso. Jesus mesmo citou aqui o exemplo dos samaritanos. Para vocês terem uma ideia, eu não posso entrar muito na questão da rivalidade entre samaritanos e judeus, mas samaritano e judeu não se dava bem, tá bom? Não se dava bem. Eles não queriam nem conversa um com o outro. Tanto é que para ir para Jerusalém, às vezes o judeu ele dava uma volta gigante. Não era, pastor? Para não ter que passar pela região de Samaria, porque não tem conversa, meu amigo, não dá para ter conversa com aquele povo. E vice-versa, era uma rivalidade grande. E aí Jesus, de propósito, Jesus sabe, né, sabedor dessa questão. Se eu vou tratar a emoção dos meus discípulos, eu vou desenvolver essa área neles, vou botar eles logo para o quente, vão passar ali dentro da região de Samaria, e vão pedir um apoio para aqueles samaritanos, um lugar para repousar. Dito e feito, os discípulos foram, voltam indignados, porque ninguém queria dar apoio para Jesus nem para eles, né? Não queria dar nenhum tipo de suporte ou hospitalidade, eles voltam com muita raiva, e a emoção estava ali tomando conta deles, né? Tiago e João, que sempre são aqueles que são mais próximos de Jesus e falam mesmo as coisas na cara, né? Eles não têm papa na língua, já chegam conversando, né, com Jesus, tudo que interessa, o que não interessa, coisas interessantes e coisas não tão interessantes, chegam para Jesus e dizem, olha, o senhor lembra de Elias, né? Elias orou para cair fogo do céu, o senhor quer que a gente faça a mesma coisa para destruir logo esses samaritanos todos, de uma vez por todas? Ou seja, a raiva e a indignação tomando conta do coração deles. Jesus diz, rapaz, vocês não sabem qual é o espírito que guia a vida de vocês. Vocês não sabem o que é o espírito que está guiando a vida de vocês. Que espírito é esse? Que espécie de espírito está guiando vocês? O que é que tem a ver, então, a raiva dos caras com o espírito que guia eles? É porque nós somos sabedores, nós temos 3 áreas na nossa vida: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espiritualidade. Quando Jesus pergunta isso, é dizer, o que é que está motivando essa indignação no coração de vocês? E aí entra outra área na nossa vida, que é a espiritualidade. A espiritualidade nada mais é do que o motivador. É o start que está comandando a nossa vida. Espírito, inclusive, biblicamente falando, é o sopro, é o ruah de Deus, né? É aquele ação, é a atitude, é a iniciativa, é o que dá o start, é a ousadia para a gente fazer uma coisa ou deixar de fazer determinada coisa. Isso é o Espírito. A ausência dele nos torna pessoas que estão sendo guiadas ou pelas emoções ou pelas necessidades fisiológicas do nosso corpo. Entenda, pessoas que têm vícios, por exemplo, os vícios são desenvolvimentos fisiológicos, necessidades fisiológicas que estão sendo supridas, né, por aquela pessoa, que está destruindo o corpo daquela pessoa, que está sendo comandado por uma coisa chamada emoção ou carência emocional. Muitas vezes é isso. E a ausência da espiritualidade significa dizer, não tem ninguém, nem algo para equilibrar essa vida, para dizer, olha, isso não está legal para você, isso não está bom para você.
Eu, espírito, sei que isso não é bom. E eu quero, além disso, eu não quero apenas tratar a sua vida. Eu quero transformar você ao ponto que você se torne frutífero para atingir outras pessoas que podem estar ou não na mesma situação que você. É aí onde entra a espiritualidade. Então chegamos à conclusão de que nós temos 3 áreas na nossa vida. Corpo, alma e espiritualidade. Elas precisam estar equilibradas. Não dá para ter uma emoção saudável sem uma espiritualidade saudável. Inclusive não dá para ter um físico, uma fisiologia saudável sem uma espiritualidade e uma emocionalidade saudável. Todas essas coisas têm que estar juntas, de mãos dadas, equilibradas. Preenche uma mais do que a outra e vai acontecer alguma coisa ruim. Inclusive essa questão de dizer, cuide da sua espiritualidade e as suas emoções que vá para lá, está errado também, porque não existe espiritualidade sem emocionalidade saudável, gente. Isso não existe. Toda vida que a palavra, inclusive, trata o nosso espírito, automaticamente ele trata o nosso corpo e a nossa alma. A palavra, inclusive, é dita como algo que é um consolo para a nossa alma, um consolo para o nosso coração, é um revigorar, de emoções e de sentimentos que estão sendo tratados para que a gente desempenhe um bom comportamento onde a gente está andando. Hoje estava tendo o jogo da seleção brasileira e vocês viram um rapazinho Neymar fazendo um gol, Não sei quem viu esse gol do Neymar. Meu irmão, o cara joga bola demais, velho. Sério mesmo. O pastor Carlos pode confirmar aí que ele é um grande esportista da área futebolística. Eu, como eu não vi nem a bola, então eu não posso nem comentar. Eu sei que foi no segundo tempo. Eu vi que ele fez um drible lá, não vi nem a bola. Eu só vi quando ela caiu na rede lá e vi o replay. Mas em câmera lenta. Mas o jogo, a jogada mesmo eu não vi. Porque foi tão louco. O cara super rápido, driblou. Acho que o zagueiro não viu, o goleiro não viu, ninguém viu. Nem que estava assistindo na televisão viu esse gol. Só na câmera lenta mesmo, porque Neymar é muito bom, o cara joga muita bola. Só que Neymar não estaria naquela seleção apenas por ser produtivo. Ele não estaria lá só por ser habilidoso. Ele não está lá por isso. Sabia disso? Não está lá só por isso. Entra uma questão chamada produtividade versus relacionamento. As empresas já chegaram a essa conclusão. A seleção brasileira de futebol já chegou a essa conclusão. Não adianta eu levar lá para a Copa um cara que seja super habilidoso, se ele não souber se relacionar com as pessoas com quem ele convive. Se ele não souber trabalhar em equipe, ele pode ser o Neymar, ele pode ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, ele pode ser o Daniel Barcelos no futebol. Certo? Eu tirei meu nome da lista, porque eu não tinha colocado ainda, porque vocês sabem que eu estou acima, desses meros mortais. Aí mas eu me coloco também, pode ser eu, jogando essa bola super habilidosamente. Mas se eu não souber me relacionar com os meus colegas de equipe, se eu quiser pegar essa bola, sair driblando todo mundo e fazer o gol, pode ser que eu faça Pode ser que eu faça um bocado de coisa, mas os meus colegas vão me odiar por isso o tempo todo. Cara, esse bicho não larga a bola, ele não toca a bola, ele não quer compartilhar com os colegas o jogo, ele não tabela, ele não se relaciona. Chega isso para o técnico diz, é mesmo? Meu amigo, hoje mesmo ele está fora do time, porque não tem como. O cara, por exemplo, que se relaciona muito bem com seus colegas de time, mas não se dá bem com o seu superior, que é o seu técnico, entra relacionamento aí também, ele pega o beco. Dificuldades de relacionamento afetando a produtividade. Dificuldades de relacionamento afetando a sua espiritualidade, a forma como você vive a sua espiritualidade na sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, aonde você vai. Pessoas inteligentes já chegaram a essa conclusão. Que não adianta eu ser super produtivo e não saber me relacionar com as pessoas. Antigamente as empresas, principalmente os bancos, as agências bancárias, diziam assim, não, fulano ele é muito competente, ele é um cavalo batizado, ele dá coice à torta e à direita, ele atende super mal os clientes, mas ele é super profissional. Ele é um cara assim super competente. Até os anos 80,
por aí, meados dos anos 80, esse cara ainda tinha o emprego dele. Chegou na década de 90 para os anos 2000, as empresas começaram a olhar para essas figuras e dizer assim, meu amigo, não está dando muito certo não, porque pela concorrência, o nosso cliente está indo para aquele banco que as pessoas se relacionam bem. Está indo para aquela agência bancária onde o gerente ele oferece um cafezinho. Ele senta aqui na minha frente e fica conversando comigo. Eu quero ir para esse banco. E aí aquele funcionário que era super competente, né, batia todas as metas, sabia contabilizar tudo, era uma máquina, o homem era fantástico, mas não sabia se relacionar. Ele foi para o banco da reserva, ele foi para o desemprego. E aí começou a botar culpa nas pessoas que o demitiram. E nunca olhou para ele e dizer assim, cara, eu preciso mudar também. Eu preciso rever isso. Por isso que a presunção é algo que atrapalha essa mudança, essa reforma. As pessoas já chegaram a essa conclusão, cara. Todo mundo já chegou a essa conclusão. E dentro das igrejas não pode ser diferente. Dentro do contexto de igreja, na pregação evangélica, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo não pode ser diferente, gente. Nós temos que chamar a atenção uns dos outros para dizer, olha, meu querido, meu irmão, minha irmã, você fazer muito para a obra de Deus não é suficiente. Se você não se der bem com as pessoas, se você não for uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que tem a iniciativa para servir, que não espera, que pelo contrário, ela quer agradar as pessoas com quem ela convive. Isso na fala e nas atitudes também. E aí, para você entender e fazer um autoexame, né? Tipo como Jesus fez dessas pessoas do Tiago e do João. Precisa fazer um autoexame, porque isso aí é individual, cara. Não adianta a gente querer dizer que eu ou alguém, um líder espiritual, pode apontar comportamentos, né? Até porque a gente não deve tratar comportamentos, a gente deve lidar com esse campo mais profundo da área sentimental e emocional. Tratar comportamentos todo mundo faz. Não faça isso, não faça aquilo. Mas por que a gente não quer muitas vezes tratar o sentimento alheio? Porque dá trabalho, porque demanda tempo, porque precisa eu ouvir coisas que eu não quero, precisa eu me compadecer, isso é muito chato, precisa eu dar honra mais a ele do que a mim mesmo, isso é muito complicado, pastor. Então, é individual, faça um exame interno. Vou ajudar facilitando aqui uma lista de coisas e alguns comportamentos que eu entendo que ainda existem no contexto de igreja, ainda existem lá nos trabalhos, dentro das famílias, e onde eu ando por aí, eu vejo esse tipo de comportamento. Gente iracunda. Ou nome feio, né? Iracunda. Iracunda é uma pessoa que tem a ira constante. Facilmente perde as estribeiras e explode com as pessoas. É uma ira, certo? É uma pessoa irada, iracunda. Que é um comportamento que tem uma origem na área emocional e espiritual também, lógico, né? Que tem origem na área emocional e espiritual. Não tem um espírito dizendo para ela, olha, controla aí tua raiva. E aí, essa raiva vai tomando conta, entende? Como é que começa, hein, a ira? É do dia para a noite? Não. É uma raiva que eu tive e eu não controlei. Achei bom, isso me satisfez, né? Outra vez eu tive outra raiva. Rapaz, esse negócio é legal demais, porque aí as pessoas me respeitam, né? Eu imponho, a gente tem que falar alto mesmo, que as pessoas não escutam. Então, aí vai. De raiva em raiva, você se torna uma pessoa iracunda. Quando você menos percebe, você já está pisando na cabeça das pessoas e nem está se dando conta disso. As pessoas chegam para você para dizer, inclusive, você me magoou. Você disse, eu só falei as verdades que tinham sido ditas. Entende? Ira, comportamento. Impulsividade. Impulsividade às vezes tem a origem na falta de afeto. Publiquei isso no Instagram. Afeto não é fraqueza, viu, homens? Afeto é uma necessidade. Inclusive nós homens temos carência de afetividade. Homens que não foram afetuados, né? Ou afetados com o afeto dos seus pais, de um outro homem, inclusive, do seu pai, do seu avô, tem uma carência nessa área. E às vezes a impulsividade é tentar suprir com um comportamento essa carência na área emocional.
E aí você não perde a oportunidade de fazer compras que você não pode comprar, adquirir bens que você não pode adquirir. Você entra num relacionamento que você sabe que não deveria entrar, e às vezes até casa com essa pessoa sabendo que não deveria fazer, por uma impulsividade, para suprir uma carência emocional que não foi resolvida. Por aí vai. Indiferença. Indiferença não é um comportamento natural, gente. Indiferença não deveria existir no catálogo de comportamentos, principalmente de alguém que se diz discípulo de Jesus. Indiferença é o oposto do amor. Enquanto o amor é preocupar-se, né, querer bem, a indiferença, eu não estou nem para você. Sua vida que se acabe e eu não estou nem aí para isso. Isso é indiferença. É um comportamento que muitas vezes tem origem ou numa depressão, ou numa ansiedade, ou numa raiva, ou, sei lá, no egoísmo, né? No autocentrismo, por aí vai. Está vendo como os comportamentos têm a ver, sua forma de se comportar, a sua área emocional e a sua espiritualidade, elas estão ligadas uma com a outra? Os vícios, já falei sobre isso. Muitas vezes o cara se liberta de um vício e volta e tem uma recaída nesse vício com uma simples raiva, uma discussão que teve. Fica chateado com a pessoa e vai afogar as mágoas nas drogas, no álcool. Que é isso, cara? Desequilíbrio emocional. Precisa tratar o vício? Não é tratar o vício, é tratar aquilo que está dando o start, originando para que a pessoa tenha esse desejo saciado. Uma questão emocional, que poderia ter sido resolvida, poderia ser tratada, né? Ela evitaria estar voltando para esse hábito, simplesmente porque não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com os seus sentimentos, entende? A apatia, pessoas apáticas, pessoas que não conseguem sequer imaginar um dia liderar alguém, não consegue se imaginar um dia executando uma coisa que vá além dos seus próprios interesses. Uma apatia espiritual, que eu costumo dizer, alguém que está alheio às questões humanas, alheio à questão do outro, alheio ao que a igreja está desempenhando, que está fora do perfil, né, de trabalho da igreja, ou seja lá do que for que a pessoa está fazendo. É uma pessoa apática, que muitas vezes também tem origem nessa falta, nessa carência emocional, nessa demanda mesmo que a pessoa não tem suprida em casa. Por isso que a gente também não deve julgar as pessoas, né? A gente nunca sabe. Não devemos julgar os nossos irmãos. Então, por isso que essa palavra é muito direta para cada um, é individual. Cada um vai estar fazendo a sua autoanálise, imaginando na sua cabeça. E aí, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Daniel, me ajude. Vamos fazer o que Jesus está falando aqui. Olha, se ele disse, vocês não sabem que espírito está guiando vocês? E ele disse, eu vim para salvar a vida dos homens e não para destruí-las. O que está faltando para você é olhar para a vida das pessoas como você vê a sua. E muitas vezes quando você quer destruir a vida de alguém é porque a sua vida já está destruída. Você precisa voltar ao primeiro amor e um amor por si próprio. Amar a você mesmo. Para você se libertar de um vício, você precisa se amar. Para você se libertar da ira, você precisa se amar. Para você se libertar de uma série de comportamentos que destroem a mutualidade, o bom relacionamento com as pessoas, com Deus e consigo mesmo, você precisa se amar, meu irmão. Precisa ter um amor próprio. É desempenhar isso, é buscar esse amor próprio. Onde é que está isso na Bíblia? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, eu acho que eu coloquei, 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É lá onde está a alma humana, é lá onde está a espiritualidade humana, é dentro do teu coração, de todos os tesouros, de todas as coisas boas que você tem que guardar. Guarda o teu coração, ama a ti mesmo. Procura desempenhar esse amor de uma forma plena e equilibrada. Deus, ele se importa com isso, Deus ama você. Se Deus ama isso que ele está vendo,
Se Deus inclusive participou de todas as coisas ruins que aconteceram na tua vida, e Ele estava vendo tudo isso, e ainda hoje Ele olha para você: meu filho amado, eu amo você, eu tenho prazer na sua vida. Quem é você para não se amar? Se o próprio Deus já nos ama por completo. Porque foi Ele que nos fabricou, foi Ele que nos conduziu para a vida que a gente tem hoje. Se temos essas falhas nossas, né, todas essas mazelas na nossa vida, Deus tem participação nisso. E Ele olha para isso e vê que isso é muito bom. Porque você é especial. Augusto Cury, ele tem um livrinho, um livreto, né, chamado Você é Insubstituível. Eu recomendo para você ler. Eu acho que em meia hora você lê esse livreto de Augusto Cury, chamado Você é Insubstituível. E ele tem uma frase que ele diz assim, que o universo sem você não seria o mesmo. O universo criado por Deus sem você não seria o mesmo. Porque a matéria e a coisa criada tem participação na sua vida. Você é um elemento da criação divina. Tira você, já não é mais o mesmo. Você, no conceito macro de Deus, é algo fundamental, é uma peça fundamental para que a vida humana seja do jeito que ela é. Você participa da humanidade, você participa do sonho de Deus, você participa dos sonhos projetados, dos planos que Deus preparou para a sua vida e para a vida das pessoas. Você é especial, você é alguém separado e preparado para ser quem você é. Lutar contra isso é lutar contra o próprio Deus. Reconhecer isso é uma necessidade para que esse amor próprio entre dentro do seu coração. Entrando dentro do seu coração, você está fazendo o que o escritor de Provérbios está recomendando. Busca e trata e guarda o teu coração, os teus sentimentos, a tua alma, porque ali vão proceder todas as fontes da tua vida. Do amor próprio, da questão individual mesmo. Nessa hora você tem que ser um pouco individualista e pensar sobre a sua vida. Amar a si mesmo. Depois, a outra recomendação que eu vou dar, que não podemos falar muitas coisas, mas é uma recomendação que temos que dar, é buscar conhecer o Espírito. É querer amar a si mesmo, né, para poder a gente amar as pessoas primeiro, e depois buscar conhecer esse Espírito. Jesus olha para Tiago e João e diz: vocês não conhecem, vocês não sabem que tipo de Espírito está presente em vocês. Ele se refere a Ele mesmo. Vocês não sabem quem sou eu, vocês não sabem que tipo de projeto eu tenho para as pessoas, vocês não sabem quem é o motivador que está motivando essa questão da raiva em vocês. Vocês têm que se conhecer, têm que conhecer o Espírito também. E aí, em Provérbios também, capítulo 2, versículo 10 diz: porquanto a sabedoria entrará onde? No teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Essa ideia de inteligência emocional, né? Que a gente tem ouvido por aí. Estão se pregando por aí que você, por si próprio, é capaz de desenvolver uma inteligência emocional e desempenhar boas atitudes, né? Coordenar seus próprios hábitos. Inteligência emocional. Onde é que o pastor discorda disso? De que nós não somos capazes, por nós mesmos, comandar esse complexo chamado emoção. Apenas o nosso fabricante, ele tem a chavezinha para consertar e mexer e equilibrar essa parte sentimental e emocional do ser humano. E aí onde entra a espiritualidade. Conheça o Espírito, busque o Espírito, busque preencher a espiritualidade na tua vida. Faz com que a tua motivação seja a motivação de Deus. Faz com que o Espírito seja o guia das tuas decisões e não as tuas emoções ou as tuas necessidades físicas. Que o Espírito seja aquele que está guiando os teus passos. O conhecimento de Deus. A forma como Deus se apresenta para nós. O próprio Jesus se apresentou para nós. Conhecendo a Cristo, nós desempenhamos uma boa espiritualidade. Que isso vai ter total diferença
na forma como a gente lida com os nossos sentimentos, na forma como a gente lida com o nosso corpo, na forma como a gente lida com o próprio Deus e na forma como a gente trata as demais pessoas. Eu tenho dificuldade, pastor, de cumprimentar pessoas que entram na igreja. Visitantes, pessoas com quem eu não convivo. Eu tenho timidez, eu tenho problemas com isso. Questão emocional. Que quando o Espírito entra com a sua ousadia e o seu amor que ele tem por todas as pessoas, você começa a amar todas as pessoas de uma forma que você não se contém. Você quer a fina força, você não consegue se ver e viver sem facilitar a vida do outro, sem ser benéfico para a vida de alguém. Porque o Espírito Santo ele te dá ousadia para isso. Entende a necessidade do Espírito? Entende por que você tem que conhecer a Deus? Entende por que você tem que buscar preencher essa área na sua vida, chamada espiritualidade? Então Deus sim, Ele se importa com as suas emoções. Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com os seus sentimentos, com a tua alma. Mas tem um propósito. Não é apenas para que você se sinta bem. Não é apenas para que você fique ali dentro de casa, com os seus, com a sua família, curtindo dias maravilhosos. Existe um propósito. Jesus disse: eu vim para não destruir a vida das pessoas, mas para salvá-las. E Deus quer usar a nossa vida para que esse propósito se cumpra. Deus quer usar a sua vida. Ele ama você. Ele quer tudo de melhor para você. Mas Ele também quer que você faça algo por Ele. Que é tocar pessoas, cuidar de vidas, abençoar outras pessoas. Amém?